Neste vídeo vou estar resolvendo um exercício exemplificando como se usa o método da análise de malhas. Aqui é um circuito bem simples. O objetivo desse exercício é achar o valor da corrente I0. A gente tem aqui um circuito com 3 malhas, 2 fontes de corrente e uma fonte de tensão. Bom, a primeira coisa que a gente faz é identificar as correntes de malha. Como a gente tem 3 malhas aqui, lembrando que uma malha é um caminho fechado por onde circula a corrente. Como a gente tem 3 malhas aqui, a gente tem 3 correntes de malha. É interessante, para facilitar a resolução do exercício, que a gente coloque todas as correntes de malha no mesmo sentido. Aqui eu escolhi o sentido horário, mas a gente pode escolher o anti-horário também, ou, se preferir, pode colocar as correntes em sentidos diferentes também. A resolução vai dar a mesma coisa, mas colocando elas no mesmo sentido fica mais fácil de resolver. Bom, para resolver esse circuito, a gente vai usar a lei de Kirchhoff das tensões associado com a lei de Ohm. O que é a lei de Kirchhoff das tensões? A lei de Kirchhoff das tensões, ela fala que a soma das quedas e elevações de tensões ao longo de uma malha fechada, um caminho fechado, tem que ser igual a zero. E a lei de Ohm, todo mundo já sabe que a tensão é igual a resistência vezes a corrente. Isso quer dizer que a tensão ela varia proporcionalmente à corrente. E a resistência seria essa constante proporcionalidade. Bom, o que a gente precisa ter em mente quando a gente vai fazer um exercício desse? Principalmente quando a gente tem fonte de corrente envolvida. Duas regrinhas básicas. Sempre que a gente tem uma fonte de corrente participando de somente uma das malhas, como aqui no caso da malha que está sendo percorrida por essa corrente 2, observe que a gente tem uma fonte de corrente de 2 amperes que participa só dessa malha aqui. Sempre que a gente tiver essa situação, essa corrente I2 ela assume o mesmo valor da fonte de corrente, tomando muito cuidado, é claro, com o sentido dessa corrente. Por exemplo, aqui a fonte de corrente está no mesmo sentido que a gente escolheu para I2. Então I2 vai ser igual a 2 amperes, que é o valor da nossa fonte de corrente. Pronto, aí a gente já tem o primeiro caso. Agora, o segundo caso é a questão da nossa supermalha. Quando que a gente vai identificar uma supermalha? Quando a gente tem uma fonte de corrente participando de duas malhas do circuito. Veja aqui, a malha que está sendo percorrida pela corrente I1, ela compartilha essa fonte de corrente de 2 amperes com a malha que está sendo percorrida pela corrente I2. Sempre que a gente tem essa situação aqui, a gente tem uma supermalha. Observe que ela está identificada por esse tracejado vermelho aqui, Sempre que a gente tem a supermalha, a gente vai resolver utilizando duas equações. A da lei de Kirchhoff das tensões e a gente vai fazer a diferença entre as correntes das duas malhas. Primeiro vamos fazer a lei de Kirchhoff das tensões. A gente vai escolher um ponto de referência aqui no circuito. Eu escolhi aqui, mas poderia ser aqui, tanto faz. Qualquer nó que a gente quiser jogar o ponto de referência. Bom, a gente escolheu o ponto de referência aqui, então vamos rodar a malha nesse sentido horário aqui, sentido da corrente. Então aqui, a gente entra no negativo da fonte, então a gente tem menos 8. Aí, para os resistores a gente usa a convenção passiva, onde a corrente ela sempre entra no positivo e sai no negativo. Então aqui a gente vai ter 1, que é o valor da resistência, vezes I1, que é o valor da corrente de malha. Aqui eu inverti, mas tanto faz. Chegou aqui, I3, que multiplica o valor da resistência de 1 ohm. Chegou aqui. Aqui esse resistor ele participa das duas malhas, tanto da malha que está sendo percorrida pela corrente 3, quanto da malha que está sendo percorrida pela corrente 2. Só que como a gente está analisando aqui a supermalha, então a gente coloca sempre I3 primeiro, que é a corrente que está sendo percorrida aqui na supermalha. Então aqui vai ser o valor da resistência 1 vezes I3 menos I2. Da mesma forma aqui, esse resistor de 1 ohm, ele participa tanto da malha que está sendo percorrida pela corrente de 1 ohm,
quanto da malha que está sendo percorrida pela corrente de I2, né? Então aqui a gente coloca o valor da resistência, 1 vezes, entre parênteses, I1 menos I2. E aí a gente chega aqui no nosso ponto de partida e iguala tudo a zero. O que a gente fez aqui? A gente aplicou a lei de Kirchhoff das tensões, só que associada à lei de Ohm. Porque se a gente fizer que a tensão é igual à resistência vezes a corrente, a gente está associando essas duas leis. Agora, simplificando isso aqui, a gente vai acabar chegando na seguinte equação: I3 mais I1 igual a 6. A gente guarda ela. Essa é a nossa primeira equação que a gente obteve através da lei de Kirchhoff das tensões. Agora, a gente vai para a segunda equação, que é a diferença entre as correntes de malha. Se a gente observar aqui, ó, as correntes que percorrem a nossa supermalha é I1 e I3. A gente sempre vai observar a corrente que está no sentido da fonte de corrente. Observe que esses 2 amperes estão indo para lá, no mesmo sentido da fonte de corrente 3, no mesmo sentido da corrente de malha 3. E a corrente de malha 2 e 1, quer dizer, ela está no sentido oposto. Então a gente vai fazer que I3 menos I1 é igual a 2 amperes. Que foi o que eu fiz aqui, ó. I3 menos I1 é igual a 2 amperes. Pronto, a gente conseguiu as duas equações. Com essas duas equações, a gente monta um sisteminha linear aqui, ó. I1 mais I3 é igual a 6, menos I1 mais I3 igual a 2. Observe que aqui eu já coloquei na configuração para fazer pelo método da soma. Eu só fiz trocar aqui o I3 de lugar com o I1 para ficar mais fácil de observar aqui, ó, que se a gente somar, o I1 vai cancelar com o de baixo aqui e esses dois vão se somar. Então a gente vai ter 2 e 3 igual a 8, que resolvendo vai dar 4 amperes. Como a gente tem o I3 igual a 4 amperes, a gente pega qualquer uma dessas equações aqui, ó. Eu peguei a primeira e substitui, e a gente acha o valor de I1, que é 2 amperes. Só que o objetivo do nosso exercício é achar essa corrente I0 aqui, né? Observe aqui a corrente I0. A corrente I0, ela está no mesmo sentido da corrente de malha I2. Ela está descendo aqui, ó. E ela está em sentido contrário da corrente de malha I3. Então, como que a gente vai fazer para achar essa corrente I0? A gente vai fazer I2 menos I3. Porque a gente sempre considera a primeira corrente que está corrente de malha que está no sentido da corrente que a gente quer achar. Então, I0 vai ser igual a I2 menos I3. Foi o que a gente fez aqui, ó. I0 igual a I2 menos I3. Quanto que vale o valor de I2? I2 a gente achou aqui no comecinho, ó, 2 amperes. Quanto que vale o valor de I3? 4 amperes. 2 menos 4 dá menos 2 amperes. Ah, mas deu negativo. Por que deu negativo? Quando a gente encontra um valor de corrente negativo, quer dizer que o sentido real dessa corrente é o sentido oposto ao que a gente encontrou. Então, isso significa que, na verdade, essa corrente I0 aqui, ó, nesse resistor de 1 ohm aqui, ela está subindo, ela não está descendo. Então, esse é o exercício. Foi mais para mostrar aqui como que a gente aplica a análise de malhas. É um exercício bem simples. Nesse exercício aqui a gente poderia usar outros métodos também para resolver. A gente podia usar uma análise nodal, mas como a gente estava pedindo uma corrente, eu acredito que seja mais fácil utilizar o método das malhas. Até porque se a gente usar análise nodal, a gente vai acabar obtendo um cálculo de frações, uma somatória de frações. A gente vai trabalhar com denominadores e aí pode acabar atrapalhando ali alguém que não tenha tanta familiaridade assim com matemática básica.